Boa noite, nação peregrina! Gente, já vão entrando e comentando se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu ver se vocês estão com um bom sinal. Já vão me falando. Boa noite! Ah, Fabi, você tá aqui, que legal! Quanto tempo! Bem-vindo, pessoal! Capone Virgínia, Tâmara, Diamore. Boa noite, gente. Oi, Grace! Que saudade! Não tenho te visto. Você anda aparecendo por aqui, Grace? Oiê! Tudo bom, gente? Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tudo nos conformes. Tudo bem, tudo bem. Oi, Pedro! Lídia, boa noite. Lu, boa noite. Ana, boa noite. Gente, hoje o tema vai ser o caminho de bicicleta. A gente vai falar com um peregrino, um menino de 70 aninhos que fez o caminho de Santiago. E aí ele não parou. Ele chegou em Santiago e falou: ah, bom, já que eu tô aqui, já que aí ele pegou e continuou, até, fez toda a costa portuguesa de bicicleta, Galícia, Portugal, tudo. E aí ele vai contar pra gente como é que foi. E é legal que esse rolê todo foi há bem pouco tempo, foi em setembro, que aliás é um mês que os brasileiros amam fazer o caminho. Então eu acho que vai ser muito interessante, assim, todo mundo vai curtir. Eu já conversei com ele nos bastidores e adorei, então acho que vocês vão gostar. Boa noite para quem eu não falei. O que? Temos pessoas da Finlândia online aqui nessa live. Vocês estão pensando o que, minha gente? Bem-vindo, welcome. Bom, eu vou puxar o Léo aqui para o nosso bate-papo. Por quê? Porque tem muito assunto, né? Léo, não tô te achando, por alguma razão. Agora sim, agora vai dar certo. Vamos embora. Vê se chegou para você o convite, Léo. O Léo, para os íntimos, chama Leonardo, minha gente. Boa Boa noite, noite, Denise. Tudo bem? tudo Tá jóia. ouvindo? Gente, vocês estão ouvindo bem o Léo, né? Comentem aí quem tá online. Deixa eu já abrir aqui no computador, porque senão não vou enxergar o que o pessoal fala. Deixa eu ver. Tá tudo bem, né, gente? Com áudio e som, com áudio e imagem, né? Bom, então eu queria já começar, Léo, com você, contando pra gente quem é o Leonardo, para o pessoal já ficar ligado nesses Paranauê todo. Olá, Denise. Meu nome é Leonardo da Silva Mendes, sou natural de Morretes, onde eu resido, né? E sou aposentado do setor elétrico. Trabalhei na última empresa, nessa empresa há 35 anos, onde me aposentei, como consultor na área de gestão e planejamento. Sempre fui um apaixonado pelo esporte, sempre tive atividades esportivas, né? Comecei correndo, fazendo pedestrianismo, corrida de rua, fiz meia maratona, fiz maratona e depois por uma lesão eu acabei daí indo para a bicicleta, onde participei de provas de bicicleta, de mountain bike, né? E depois eu fui para o ciclismo, para o cicloturismo e cicloviajante, que eu estou até hoje onde eu me encontrei. E que viagens que você já fez de bicicleta? Além Bom, das trilhas normais. assim, além das trilhas normais, aqui que você faz os caminhos já com alforge, tudo, como Guaraxaba, a própria Estrada da Limeira, eu também fiz já com o meu filho e minha nora, e eles com o bike trailer, né? Nós fizemos o caminho, como é que se chama? O Vale Europeu. Então fizemos todo o Vale Europeu, ficamos lá em uma semana e pouco, pedalando, e foi fantástico. Aliás, eu tenho vontade de voltar lá para treino para Santiago de novo. Você acha que esse caminho é um bom treino para Santiago? É bom. Para você começar a se familiarizar com o teu desapego, principalmente, né? Uhum.
E esse caminho foi que você levou os sacos de feijão, de arroz, para colocar Ah, peso? os caminhos que eu faço pelo litoral, eu sempre que levava saco de feijão, arroz, e o que eu estava treinando, e com uma carga, isso já era carga adicional, que eu levava a minha bagagem mais isso. E isso eu ia devolvendo para chegar na minha carga normal. E isso foi tão legal porque tinha um agradecimento por parte das pessoas que recebiam e que me deu uma energia muito boa que eu estou aqui hoje até contando para vocês. Então você Foi pegava, uma troca, né? colocava uma carga adicional e doava pelo caminho. Doava para as pessoas pelo Então caminho. isso te ajudava, né? Porque você já ia treinando com a Sim, bike mais pesadona com a e bike mais ajudava o pesadona. próximo. Eu ia com quase 40 quilos. Legal. Então foi bem legal, Uau! sabe? É, É um bom é treino, porque hein? É um era um treino bom treino. solidário. Era um treino solidário. Mas aí você voltava ao peso normal. Quando você voltava do passeio, você voltava ao peso normal. Tinha que treinar. Que bacana, que bacana. E me fala que caminho, como é que foi a sua rota de Santiago? Porque ela não parou em Santiago. Não, eu saí de Saint-Jean-Pied-de-Port, né? Foi no dia 19, começou para mim, mas eu cheguei no dia 17 lá. E daí eu fui até a Catedral de Santiago, que era o meu maior compromisso. E depois eu queria pedalar, olhar, curtir a Galícia e Portugal. Não o caminho. Fiz partes do caminho, mas não era meu compromisso. Meu compromisso era o caminho de Santiago. E isso aí me permitiu fazer quase 1.100 quilômetros. Caramba! Foram quase 1.100 quilômetros, porque você tem que considerar que no caminho são perto de 800, embora o teu certificado de percurso, reconhecimento, são 779, né, que você recebe em Santiago. Então, isso mais 300 quilômetros dá em torno disso aí, quase 1.100 quilômetros. Você acha que essa quilometragem do certificado tá certa? Não, não. Eu Mas, também acho que não, eu acho que é muito mas, mais. mas sabe, eu até já li sobre isso e até um dia eu abri uma pergunta e acabou virando assim uma discussão. Eu acho que a quilometragem é coisa tão pequena diante da grandiosidade que você tem no caminho, sabe? Sim, sim, realmente. A quilometragem é o de menos. É, Mas a quilometragem a gente sempre lembra dela, assim, quando. Por que que eu acho que é bem mais? Porque a gente faz uma média, né? Ah, eu tô há tanto tempo caminhando, ou há tanto tempo pedalando, e eu percorri, por exemplo, 10 quilômetros. Então você faz meio que aquele cálculo. sim, Só sim. que às vezes não Não, bate, às vezes você fala, não, não chega nunca, peraí, tem coisa não errada, bate mesmo. essa quilometragem está errada. Mas é verdade mesmo. Só que como eu fui assim desligado da minha performance, embora eu tivesse com Strava, com equipamento, frequência cardíaca, tudo monitorando, mas é, aquilo terminava o dia e disse assim, deu a mais, deu a menos, não deu a mais, deu a menos. Tá bom, Não né? era, né, não tinha o maior peso, sabe? Então, eu acho que Sim, sim. foi uma das coisas que as pessoas discutem e, na realidade, É o de menos. a preocupação maior nossa com o que nós voltamos de lá, né? Independente da Exatamente, quilometragem, né? Então, exatamente. acho que isso é, Isso, isso. Na verdade, cada quilômetro te acrescenta mais sabedoria, eu acho. Então, tá valendo. sim, é uma conexão muito forte. Sim. E me fala uma coisa, em quanto tempo que esses mil e tantos aí, quanto tempo você levou para percorrer? Eu fiquei surpreso, sabe? Assim, no fundo eu queria demorar mais. O caminho é verdade, o caminho de É isso mesmo. Santiago, eu fiz em 14 etapas. Isso considerando que eu fiquei 2 noites, etapas pedalando, né? Considerando que fiquei 2 noites em Saint-Jean-Pied-de-Port, fiquei 2 noites em Pamplona,
2 noites em Burgo e 2 dias em Lyon. E considerando esses dias que eu fiquei a mais, deu 14 dias de pedal. Porque muitas igrejas, muitos locais ainda estavam fechados. Por isso que eu tenho que voltar lá, assim, eu tenho que visitar algumas coisas a mais que eu não visitei para levar 15, 16 dias, entendeu? Com E tem certeza. muito que a gente vê, né? E eu acho que essa é uma vantagem de você fazer de bicicleta, porque como você acaba indo mais rápido, se você tem dias sobrando, você pode se permitir ficar mais Mais tempo, né? tempo. Isso Porque para mesmo. quem está caminhando é muito difícil você reservar tempo para dar uma turistadinha assim em cidades mais importantes, porque já passa de um período de férias, né? Já Já dá mais passa. de 30 dias. É, E é de que bicicleta tem essa super vantagem. e você tem realmente, você faz praticamente o dobro ou um pouco mais do que as pessoas a pé, né? Então, Sim. isso economiza muito mesmo. Em tempo, né? Ó, as séries do Arte está falando que suas palavras são emocionantes. Piros também de superação. Deixa eu ver o que mais pergunta. Leve Morretes, cicloviajante peregrino de Morretes. Deixa eu ver o que mais. Enfim, já tá um monte de gente, um monte de comentário. O pessoal tá falando que tá vindo bem. Ótimo, Que bom. muito bem. E aí tem uma outra coisa, eu já fiz lives aqui com outros bicigrinos, mas você é o primeiro que levou a bike aqui do Brasil. E eu queria saber como é que foi essa experiência, porque a maioria acaba alugando lá. Poxa, foi a experiência mais agradável que eu tive, né? Eu tinha uma mountain bike e não comportava nela os alforjes. Daí eu comprei uma para fazer esse caminho que é uma gravel, a Sense, né? Sense Evo. E aí montamos as coisas, comecei a treinar com ela, tudo. E no ano da pandemia, a gente pesquisava muita coisa sobre leitura e sobre bicigrino tem muito pouca bibliografia assim, disponível. Tem mais peregrino, é natural, né? Peregrinação é a pé mesmo, né? E ela está criando a cavalo, barco, outras, mas o índice maior ainda é a pé. E daí consultando com a Alonso Turismo, que é da Débora, eu disse, Débora, puxa, será que não tem? Eu ouvi falar que bicicleta não precisa levar, não precisa pagar a taxa de transporte. Daí ela foi procurar nas companhias e viu a Ibéria. A Ibéria realmente não cobra. E eu me surpreendi tanto, porque disse assim, será que esse valor que está sendo cobrado na minha passagem não está embutido a taxa? Aí, ao descer em Madrid, que eu ia fazer a conexão para Pamplona, eu fui no guichê da Ibéria, e eles disseram, não, nós não cobramos mesmo. Ao embarcar em Portugal, em Porto, também eu fui confirmar, não, não é peregrino, tendo a credencial, já na sua compra já foi dado, entendido que isso era um peregrino e não precisa pagar taxa. No entanto, na outra Para companhia, mim, eu sei que foi cobrado. para mim, desde 2015 que eu tô nesse meio peregrinos de Caminho de Santiago e tudo, essa para mim é a notícia do século. Eu não sabia disso. Eu, Nunca tinha chegado essa informação para mim. Eu fiquei muito surpresa em saber que pela Ibéria, guarda esse nome, hein, gente. Pela Ibéria, você sendo bicigrino, você não paga o transporte da bicicleta, que não deve ser nada barato você despachar a bicicleta do Brasil para a não, Espanha, né? não Então é uma deve ser. grande vantagem. Aí, É. mas aí o que você teve que fazer? Você teve que apresentar a credencial? Como é que foi? Na compra eu já tinha feito a minha credencial em Curitiba mesmo, né? De bicigrino. Uhum. Já tinha data que provável de viajar e só dependia da abertura. Na realidade, é da Espanha. A hora que abriu a Espanha, a gente fechou a data da viagem, né? E quando ela já comprava a passagem para mim, ela já tinha
a cópia da minha credencial, do meu passaporte. Então ela encaminhou para a companhia perfeitamente. Foi um embarque sem nenhum problema. Que Ida e volta sem maravilha! nenhum problema. E como que foi? Ela teve que ser desmontada para despachar? Aí Ah, eu até não gosto de agradecer porque eu sempre vou deixar alguém de lado, mas teve tanta gente que me ajudou. O meu filho é um maior incentivador, né? E entende disso. Então ele ajudou a desmontar a bicicleta. Aqui em Morretes já nos deram a caixa, na Ciclis Santos, né? Nós montamos a bicicleta, desmontamos para chegar lá, somente usar uma chave 15 para apertar os pedais que precisar. Essa chave que eu levei, você leva o jogo de ferramentas normais, né? E colocava o guidão no lugar e apertava com a chave alha. Somente isso. Não tive, assim, é bem simples. nenhum contratempo. Você vira o guidão, né? Porque a bicicleta grável, ela tem o, o guidão dele tem um formato diferente da mountain bike. Mas também a mountain bike dá. Você vira e daí deixa ele preso e usa bastante papel bolha, papelão, amarra bem e tal. Tira os pedais para não furar a caixa. E como a minha tinha paralama, os paralamas se encaixaram perfeitamente dentro da caixa. Chegou lá, quando eu cheguei em Saint-Jean-Pied-de-Port, que eu fiquei lá lá com o Pascoal e com a Bernadette, eles já estavam com um compressor de ar me esperando para encher o pneu. Aí até eu tenho isso aí filmado lá. E daí montei a bicicleta rapidinho, calibrei os pneus e fui porque você tem que levar ela sem pressão, né? Os pneus não podem estar com pressão dentro do avião. Todos Então, vazios. despressurizado. Daí já fui da tarde mesmo, já fui passear em Saint-Jean, fui dar uma volta, testar a bicicleta, ver se estava em ordem e tudo. No dia seguinte, eu ainda continuei andando bastante. Então, foi muito bom, mas bem Que rápido, legal, e para que trazer legal. na volta, eu fiz a mesma coisa em Porto, sabe? Em Porto E aí é até fácil encontrar caixa lá. qualquer bicicletaria, qualquer lugar que fornece, vende bicicletas, eles têm e te dão. Isso é resíduo sólido aí, descartável mesmo. Olha, gente, que legal. Isso você já respondeu à pergunta do Leandro Farias, que ele queria saber como levar a bicicleta do Brasil. Pronto, já está respondido. Uma coisa importantíssima, levar a nota fiscal, porque na volta, na alfândega, eles te pedem. Ah, tá. E como é Você que é os alforjes, as outras coisas? E que interessante, os alforjes, os dois, eles recomendam você deixar de um só, de um pacote só. Você faz aquele invólucro É. do aeroporto, né? E você vai com a tua bolsa de guidão, né? O teu alforje de guidão, você usa ele como tiracolo, que é uma bolsa normal. E essas dois alforjes, em um só, vão junto com a bicicleta. Ah, tá, uma Despacha junto. bagagem. Uma Como se bagagem. fosse uma Não bagagem. tem custo nenhum. Em Portugal Nem também os alforjes? nem os alforjes, nada, porque está dentro do limite. E você vai com os alforjes com É. todos os teus apetrechos, tudo que você precisa. E a bicicleta já vai nela, você já tem a bolsinha, que vão as câmaras você já manda junto com a bicicleta, eu sempre levo câmera, só o pneu deixei para comprar lá, mas não achei o pneu lá, estava bem na crise das coisas, não tinha nada pronta entrega. E esse tipo de pneu da minha bike não tinha disponível. E até foi bom, porque eu teria comprado e teria uma carga adicional no caminho que não foi necessário. Não precisou, né? Nada. Eu não tive nenhum pneu furado e nenhum pneu com problemas, um raio, a bicicleta desregulada. Isso é onde você lê, e que eu acho fundamental, é a preparação da bicicleta para a sua viagem. Por exemplo, a revisão, o bike fit. O Elton fez o bike fit para mim com os alforjes, com carga. E daí eu andei mais de 300 quilômetros testando ver se tinha dor nas costas, alguma coisa. O Rudy Pazinato já fez para mim a manutenção aqui toda. A bicicleta era nova, ele desmontou. Eu fiz os 300, 400 quilômetros. Ele desmontou de novo, regulou. Eu não usei nada, não. Eu só parei para lavar a bicicleta. Então, assim, isso é a O bike preparação. fit
O bike fit é O bike fundamental, fit é Denise. uma preparação, É então. um ajuste da tua bicicleta Eu sou para bem você. ignorante. Então você imagina que você Ah, compra um carro e você tem que regular o banco para você. Então, o que você está fazendo? Customizando o carro para você, né? Se for uma outra pessoa pegar, ela vai ter que sim. regular o retrovisor. E tudo. Na bicicleta você faz o bike fit também. Ele te ajusta o assento, o selim, põe mais para frente, mais para trás, Hum, põe a carga e você pedala, usa. A tua sapatilha tem que estar condizente para você poder tirar com rapidez no caminho, se você precisar saltar da bicicleta, né, parar a bicicleta. Tudo isso é feito no Bike Fit. O Wellington é a pessoa que fez para mim, e daí eu saí com ela daqui pronta, testada, fui para Guaraxaba com meus amigos, fizemos o caminho, fizemos o pedal, voltamos, dormimos, voltamos, tal. E eu fiz mais de uma vez, inclusive, esse caminho para testar, né? Porque aqui a topografia ajuda, né? Tudo, qualquer lugar que você sai para o nosso litoral do Paraná, você tem morro, montanha, praia, tem de tudo. Então, é bem, a topografia é excelente, ela tem se é, aproxima muito do caminho, né? é, é verdade. Já tem essa vantagem. Tem umas mensagens aqui. Pedro Armando Júnior está falando o Ah, seguinte: tive o grande privilégio de pedalar os últimos 8 dias até Santiago com esse grande guerreiro. O Leandro Farias está aqui, como levar a bike que já falei. Ah, o Pedro família Armando Rosa Mendes aqui nos bastidores, assistindo o vovô. quem falou? A Luizinha, Na Melhorcia. na melhor companhia. Família Rosa Mendes. Então essa família na melhor companhia são eles que A fazem. Lu Conf. A Lu Conf é minha A Lu neta, a mais Conf tá velha. falando, muito lindão você, vô. Na melhor cita é o meu filho, a minha filha e meus 3 netos, que andam de bike trailer, sabe? Eles pedalam aí por o Opa! Brasil inteiro, eles têm andado aí. Já foram, já Olha! foram personagens aí do Globo Repórter, de bicicleta, já foram entrevistados aqui em Morretes, então eles É têm mesmo? Que legal! tá no sangue, tá na genética aí, tá? E a Tô Luizinha, vendo. a minha neta, ela foi assim a um poder de, assim uma definição da minha data da viagem, porque o aniversário dela era 3 de outubro. E no dia 3 de outubro eu teria problema, porque se eu saísse depois do aniversário dela, eu ia pegar frio, novembro, daí no caminho, e com mais complicações. Se eu saísse em setembro, eu daria certo. Em agosto, normalmente, eu tenho um trabalho voluntário da área de orientação e planejamento. Depois de agosto, eu estaria disponível. Eu conversei com ela e disse, não, vô, você não se preocupe com isso, você tem mais de 104 anos para viver, então você, ano que vem, não sabe se vai poder, e o meu aniversário, com 104 anos daqui para frente, eu vou poder comemorar tanto quanto você viver. Daí eu achei legal isso aqui, eu Ah, recebi o aval da viagem, né? Tanto é que no dia do aniversário dela, eu estava comemorando na minha casa, com a minha família toda, né? E os avós dela também. E eu estava em Triacastela. Tinha tomado uma chuva, um frio intenso, eu e o Pedro. Depois eu vou falar do Pedro. E nós fomos parar em um estábulo para esperar para parar a chuva. Quando chegamos em Triacastela, eu disse, Pedro, antes de jantar, antes de qualquer coisa, vou tomar meu banho, eu vou ligar para minha família, ligar para meu neto, para minha neta, que hoje é aniversário dela. E daí nós fizemos, através de um FaceTime, uma conversa com todos, nos vimos, e foi uma coisa assim muito legal. Então ela tem esse fato muito marcante no caminho. E o Pedro, nós estávamos a caminho de Berceno del Camino, eu encontrei com pode o abrir Pedro. pra mim? Eu consegui sem querer meu computador. Eu jamais imaginei que ia fazer o caminho com alguém, porque, ou seja, eu ia fazer o caminho sozinho, mas nunca só, né? Eu sempre teria, como eu encontrei ao longo do caminho, as pessoas dizem, você vai sozinho, que preocupação, você não tem isso. Ao longo do caminho, você encontra diariamente dezenas, centenas de pessoas. E entre eles, muitos brasileiros. E nesse caminho a Bercianos, eu encontrei com o Pedro. E não sabia onde é que ele ia ficar hospedado, eu já sabia que ia ficar no Dudu, que era conhecido, né?
E Não daí sei ler. fomos juntos. Como a gente estava numa balada mais ou menos igual na bicicleta, nós fomos até Santiago. Daí foi emocionante porque não estava programada essa chegada juntos e nós chegamos. Pedro foi um parceirão. Aliás, está me convidando agora para fazer um outro caminho. É sinal que deu certo, né? Opa! Você veja só, né? Mas eu tenho que declinar por causa da data. É muito, para mim, acho que está muito, muito complicado ainda. Essa data de agosto, aí, sabe? Eu prefiro fazer alguma coisa em setembro mesmo. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta que meu computador acabou de desligar tudo aqui. Eu esbarrei e eu desliguei tudo. Está reiniciando todo o sistema aqui. O Gabriel está falando que tem vários vídeos no YouTube e que o pessoal ensina como desmontar e embalar para viagem. Gente, vocês sabiam dessa história da Ibéria? Comentem aqui. Eu não estava sabendo dessa Paranauê, não. O Pedro também ficou surpreso, porque ele não sabia também. Tem uma característica da pessoa, da tua bicicleta do dia a dia, como o Pedro treina em Florianópolis, ele estava acostumado. Chega num dado momento que você sente que não é a tua bicicleta, né? Que não tá uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá. Nós encontramos com um italiano também no caminho, que ele teve uma lesão e não podia pedalar mais. E daí o médico Ó, falou, volta para casa e não vai mais fazer o caminho com a mochila. Daí ele perguntou, e de bicicleta? Sem carga, diminuir a carga, pode fazer. procurem Denise. Me dá só um minuto, Tá, peraí. Eu vou sair só da frente, mas eu tá, tô aqui. tá bom. Pode falar, eu Ah, tô sim. ouvindo, gente. Daí, daí esse italiano estava pedalando conosco, mas sofrendo para chuchu. E daí ele sentiu, porque primeiro que ele não pedalava, e alugou uma bicicleta que não tava adequada para ele, e pegando o sebreiro com aquela mochilona nas costas. Então, sofreu horrores. Ele vinha atrás de nós, vinha vermelho quando a gente encontrava com ele. Mas, uma boa disposição, e deve ter chegado em Santiago, porque depois a gente não encontrou mais ele. Mas outras pessoas alugam lá também, né? Tem essa possibilidade. Para mim, eu preferi essa e acertei. Eu acho que eu tenho certeza que viajando novamente eu levo minha bike. Para qualquer lugar que for possível, eu farei isso aí, porque eu não senti nada, absolutamente nada, 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 nada. Felizmente foi tudo bem, sabe? Então foi uma boa experiência. E assim, a convivência com os peregrinos, como é que foi? Porque algumas pessoas às vezes falam que teve problema entre peregrinos e bicigrinos durante a trilha, chegando no albergue. Como é que foi isso para você? Bom, a gente recebeu a orientação de ter uma campainha na bicicleta suave, né? Não estridente. E já no caminho. Daí eu disse assim, mas por quê, né? Eu também não entendi. Aí ele disse assim, não, pelo seguinte, quem vai caminhando, ele se desliga no caminho. E ele está, às vezes, em outro espaço. Quando você passa por ele sem dar uma campainha, um sinal, ele se assusta. Ele se assusta e é comum isso aí. E a gente fica chateado ali com os bicigrinos. Daí coloquei a campainha e lá também o pessoal já tem a campainha. E daí a gente ia dando uns toquezinhos e tinha lugar que não tinha jeito. Você tinha que praticamente parar, pegar um trechinho que sobrava e você conviver. Sem nenhuma indisposição, em nenhum momento, sabe? E até o contrário. Essa relação por essa frase, buen camino, parece um código secreto, né? Que te faz assim uma associação muito assim, força, continue tranquilo, vai em frente, e jogue fora esse cansaço. Então você parece que isso soa e você automaticamente, sorridentemente, já vai no caminho e te arranca um sorriso e você arranca um sorriso dele. Então assim, dessa pessoa que você está encontrando. Então isso é uma sinergia muito forte no caminho, sabe? E o tempo todo, o tempo todo. Com certeza. É uma palavra mágica, é uma Mágica, pequena frase muito é um mágica. código que não dá para decifrar, sabe? Então é muito, muito bom.
É, muito bom mesmo. Tem uma pessoa aqui, Oriana, se eu não me engano, está perguntando se é necessário fazer reserva nos albergues. E sim, como fazer. Eu sei que agora, nessa época, está um pouco complicado, então, às vezes pode ser necessário, ainda mais que você foi numa época que tem bastante peregrino, né? Como Sim, que foi? Você fez reserva? eu fiz reserva em alguns, né? Eu estava assim um pouco esperançoso como seria o meu dia a dia. Eu tinha as etapas que eu tinha que fazer. Então, algumas delas eu já sabia o albergue, tinha informação, mas deixava para fazer no caminho. Fiz algumas delas no caminho mesmo. Não tive problema. Mas para este ano eu não recomendo. Santiago está sendo toda ela remodelada. Se passa de manhã na rua, ela está de um jeito a entrada. Depois, à noite, no dia seguinte, na manhã seguinte, ela está totalmente diferente. Estão arrumando tudo, 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 tudo. Me parece que há uma participação público-privada no sentido de restaurar, de recuperar a catedral e outros no caminho também, para trazer para este ano uma demanda reprimida que nós temos de mais de 1 milhão de peregrinos. Então, eu Sim. recomendo que você faça o quanto antes as reservas no caminho que você vai fazer, né? A partir da data que você definir e nas rotas que você vai fazer. Agora, interessante, em nenhum momento te deixam, eu não tive nenhuma história que deixaram você na rua, sabe? Dá-se um jeito, vira, senão não é o jeitinho brasileiro. Na realidade, assim, é o É. jeito para peregrino, não é para turista, é para o peregrino. Então, eles têm essa preocupação também, sabe? Então, acho que eles devem ter sempre uma reserva técnica, né? Mas não é interessante confiar, porque se todos forem nessa linha, com certeza vai extrapolar as acomodações, né? E é uma delícia você saber que o seu lugarzinho está Tá garantido, né? garantidíssimo. Daí ele já diz assim, ó, você vai ficar aqui nesse beliche. Que paz interior que dá. Oh, chovendo às vezes, você chega gelado, meu Deus do céu. E me diz uma coisa, você usou algum aplicativo para fazer suas reservas? Eu usei um pouco no Booking, depois eu fui o Booking eu fiz e depois eu tinha feito na realidade eu tinha a listagem dos hotéis me fornecido por um peregrino que fez toda a rota 6 anos seguidos caminhando. E Nossa, a Carmen Lúcia, a Carmen me deu essas informações, os albergues, o nome das pessoas e tudo. Eu listei todos eles. E daí, no percurso, eu ia fazendo esses contatos. No começo, em Saint tá. Jean, em Roncesvalles também, eu fui dormir. Ia dormir em Roncesvalles, mas eu estava com medo da pandemia, pela quantidade de gente que tinha lá. Daí eu fui num lugarzinho próximo, a 1,5 km, fiquei lá também. Tinha um hostel, assim, preço muito bom e um atendimento excelente. Mas os demais todos não. Daí no caminho, depois, o Pedro também tinha uma relação com os albergues. E daí eles já tinham, olha, aqui em tal lugar tem. Aí eles já ligavam para eles assim, olha, tem lugar para mais um? Tem lugar para mais um. Então a gente ia junto na balada, né? Então fomos assim até Santiago. Insisto, então, em Santiago, nós chegamos, insisto, nossa Senhora, é É. muito bom mesmo, gostoso. O albergue dele é show, né? Eu não Nossa, conheço, mas muito é bom. show de O bola. Orlando, o irmão dele, são muito finos, assim, muito bacana. Fizemos uma postagem no, no site deles, né? E eu e o Pedro. Então, mas assim, show de bola, muito organizado. Aliás, os albergues são bons, sabe? Assim, não Então, podemos falar nada. Em León também a gente ficou muito bem. Burgos assim, foi fora do comum, tá? Não dá para você dizer mais, menos isso. E até porque o teu dia é diferente na chegada, então isso não é um parâmetro para você avaliar, né? Então, o teu cansaço, a tua disposição, a tua vontade, o teu ânimo, às vezes rendeu mais ainda, então você chega mais cedo, até, mas o gostoso é isso, sabe?
E conta pra mim qual foi as principais dificuldades, os perrengues. Eu gosto de saber dos perrengues. Ah, quando eu sentei conta, quando chegou no Alto do Perdão, a camisa que eu uso é uma camisa nossa aqui da Associação dos Bicigrinos, aqui do pessoal que pedala, né? Chegou no Alto do Perdão, ali dá 1.000 e poucos metros, né? Foi, foi ficando difícil de pedalar, foi ficando, pedra solta e tal, e não tinha mais jeito. Aí eu desce, vai empurrando, e os dois alforjes, mais alforjes de guidão, e foi, daí os italianos, Itália! Não, não é Itália, é Brasil. Tá. Ah, é uma camisa, né? Daí disse assim, força! Daí começaram a me ajudar a empurrar. Daí eu, pois fui fazendo o caminho. Ah, quantos anos você tem? Eu tenho 70 anos. Nossa, vamos levar a bicicleta dele. E foram empurrando até lá em cima. Depois nós nos encontramos mais acho que em Ponte de la Reina, né? Depois nós nos encontramos, agradeci novamente, foram muito, muito, muito bons. Esse acho que foi uma das maiores dificuldades que eu tive no empurrar. Para descer para Roncesvalles também, eu estava chovendo, eu tinha que ir devagar, bem devagar mesmo. E como eu não uso bota, né? Eu uso sapatilha para pedalar. Pode deixar. Ela tem dificuldade de você se manter, você tem que ir segurando, tal, e muita pedra, tudo. Então você vai segurando a bicicleta, praticamente você vai descendo a pé e segurando a bicicleta. Ali no Pirineus, na chegada do Pirineus, também, bem na Cruz Tibalt, lá na que tem, que entra, você sai da carreteira e entra para cá, estava muita serração ali, muita serração mesmo. Ali eu tive que descer da bicicleta e procurar onde é que estava a trilha. Quando eu achei a trilha, vi uma senhora que estava indo para o outro lado. Eu também estava procurando, mas estava aquela serração forte. Daí ela veio novamente para o caminho e fomos juntos. Aí nós já adiante já encontramos outros peregrinos que estavam indo a pé, né? Então foi tranquilo. Mas você pegou, não foi nos Pirineus que eu vi uma foto sua toda embarreada, enlameada, tá uma Peguei, beleza. sim, sim, sim. Já no começo. Ah, não! Ah, essa que você viu é de Azofra. Estava chegando em Azofra, Ah, eu ia para São Domingos da Calçada. Eu ia ficar lá. Chegando em Azofra, formou aquele temporal. Mas temporal assim, mas não trovoada, só chuva. Aí um agricultor falou assim, olha, não vá por esse caminho. Você vai pegar chuva e vai ter problema. Vá por ali. Aí me mandou por lá, eu não entendi. Quando eu mudei a rota, eu entrei num lugar que a estrada não era asfalto, mas era tipo um antipó, assim, né? Boa. Daí já a chuva veio, me hospedei lá mesmo. E na manhã seguinte saí e fui pegar o caminho normal do Peregrino. Esqueci que tinha que sair pela procurar uma carreteira, procurar uma estrada que fosse com antipó, uma estrada boa. A hora que eu saí, era meio dos parreirais, estrada boa, mas ela juntava lama. Mas lama, 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 que travou a bicicleta. Aí o pessoal disse, nossa. olha, não vá por aqui mais, pegue a direita aqui e vá por tal lugar. Daí tinha duas peregrinas francesas, elas pararam, pegaram a varinha e começaram a limpar a bicicleta. Isso eu tenho um takezinho que eu vou mostrar para vocês depois, oportunamente, sabe? E elas estão limpando a bicicleta para mim, ajudando a limpar a bicicleta. E lá adiante, no albergue Sentia, que daí eles me ajudaram, me emprestaram a VAP para ajudar a lavar a bicicleta, para tirar aquele barro, Oh, meu Deus. mas barro. Oh, meu Deus. Eu peguei um barrão desse daí que eu não conseguia parar em pé, que eu dei muito graças a Deus de eu ter levado o bastão, porque eu não parava em pé de Eles tanto que ficavam escorregava. Era um a bota deles ficava assim de lama, não soltava. Parecia que eu estava na academia com caneleira, assim, com carga, um peso, ficava um peso de lama, tá? Realmente. Na hora que eu vi a sua foto, eu me lembrei Essa aí desse foi a dia iluminado. saída de Azofra, foi isso mesmo. Foi dentro, lá perto dos É. Parelhais, das plantações lá. Tem alguns caminhos, quando a gente está fazendo o caminho de Santiago, tem algumas alternativas para a bicicleta, porque
tem uns terrenos que, sinceramente, eu não sei como uma pessoa consegue andar de bicicleta ali de tanta pedra. É verdade isso. Mas de vez em quando tem um doido que faz essa rota. Não, Você acha que é excesso de zelo sair, obedecer à sinalização de bicigrino? não. Eu saía de Ou eu Logronho, que tô doida? quando eu saía para Zofra, acho que é Logronho antes, né? Eu encontrei com três bicigrinos. Aí fomos juntos naquele parque bonito de saída lá, né? E eles nos despedimos, nos vemos em São Domingos da Calçada. Eu, tá que ótimo, eu vou dormir lá. Daí, jantamos lá. Daí que choveu, eu fiquei em Azofra. Quando eu fiquei em Azofra, daí na manhã seguinte cheguei em São Domingos. Eu encontrei com ele, com um deles, né? E ele disse assim, Leonardo, eu vou te contar uma coisa. Lembra que eu te falei para você cuidar, para você se te orientar a não seguir o caminho, você desvia e faz? Mas mesmo assim eu caí e só o ano que vem que eu vou voltar a pedalar. Então daqui para frente, leve isso muito a sério. Mas lá na catedral, lá onde está lá o galo e a galinha, né? Nós conversando. Aí ele disse assim, leve isso muito a sério, tome cuidado porque eu vou voltar para casa, a bicicleta já foi embora, as bicicletas já foram embora e acabou nosso caminho. Então eu tive todo o cuidado do mundo porque eu sabia que qualquer momento, qualquer situação, descuido meu podia ser uma volta do caminho antecipado. Então eu tomei esse cuidado, sabe? Aí, saindo do Alto do Perdão, subiu um ciclista e disse assim, não desça aqui, pega a direita, pega essa carreteira e volta. Foi exatamente isso. Perto de Viana, eu parei num bar, como é que é o nome do lugar, que eu não me lembro agora, perto de Ventosa, perto de Ventosa, isso mesmo. Eu parei no lugar onde eu carimbei o meu passaporte, tomei um refrigerante, uma água e tal, e ele disse assim, olha, para ir para Viana não vá por aqui, pegue um pedaço da carreteira e depois você já volta. E foi o que eu fiz. Aí passou em Viana, eu já voltei no caminho. E o outro lugar que nós recebemos também foi nós estávamos jantando, eles nos disseram, Vila Franca del Berço, nós dormimos ali, estava eu e o Pedro, e uma das pessoas que estava no restaurante nos orientou, olha, eu sou da Polícia Civil, acho que não é esse nome que eles têm, eles ficam no caminho, né? E chegando em Sebreiro, não pegue a entrada à esquerda, siga o caminho da bicicleta. Eu vou estar no caminho e vocês vão encontrar com mais alguém no caminho que vai orientar vocês e vai mandar voltar. Mas a gente não aceitou bem isso. A gente foi pela carreteira, foi o caminho e tal, e andamos 2 quilômetros mais ou menos, já voltamos para o caminho normal. Caminho normal, realmente, pedreira, né? Puxado, tá? Tem uns takes que o Pedro fala, comenta, tá o italiano atrás também, empurra, tá? Mas depois que a gente chegou aqui e foi ver os vídeos, a gente vê que tem pessoas que não seguem o caminho, eles vão pela carreteira de bicicleta. E não foi opção nossa. Então, acho que 95% do caminho a gente seguiu no caminho original, no caminho dos peregrinos mesmo, encontrando com eles. Essas mudanças que você fez foram bem pequenas, que eu acho que por muito tempo esse caminho estava precisando talvez de manutenção em alguns lugares, a gente não perguntou isso também, e eles recomendavam a gente. Daí chegamos intactos em a catedral, chegamos intactos em Porto, felizmente seguindo as orientações deles. Então tem que ouvir isso, sabe? Ah, que bom, Eles sabem mais que nós. com certeza. A, a Oyama, se não me engano, ela tá falando. Não, que é ele. Eu e minha esposa e mais outro casal vamos no dia, não sei o quê, no final de abril. Eles vão no final de abril. É, Arlete, vocês estão vendo que eu não enxergo nada, né? Tá uma dificuldade de ler o nome aqui. Arlete tá dando boa noite e tá te parabenizando pela vitória de ter feito esse caminho. Oh, obrigado, Agatha. Obrigado mesmo.
As pessoas É, são incríveis quando você está no caminho, quando está voltando, esse apoio, esse empurrão que nos dão. Oh, que bacana, que coragem, que bom. Desejo tudo de bom. Isso ajuda muito. Você chega no albergue, toma teu banho, antes do jantar, você vai ver as tuas mensagens, estão lá essas mensagens de apoio, assim, é gratificante, sabe? sim, sim, é mesmo. A Débora está perguntando se nas placas tem diferenciação para bicigrino. Não, não tem diferenças. Aliás, assim, uma das coisas que a gente não tem mesmo é a diferenciação no caminho, né? O caminho não foi, está sendo ajustado em alguns lugares para bicicleta. Por exemplo, quando você desce para chegar em Puente de la Reina, você tem os degraus que são feitos, parece dormentes, assim. Aquilo para bicicleta com alforge não tem como você passar naquilo. Você pula, pula, Não tá? tem. O alforge sai fora, tem que cuidar. Então ela é um caminho para caminhar mesmo, né? É, não tem E ali essa. tem uma alternativa? Eu não me lembro. Não, não tem. Ali não tem. Aí você tem que descer, vai Não devagarinho. Não tem? tem, não tem essa. Tem o lado, às vezes do lado você Nossa, ali é consegue. pauleira. Ali tem lugares que você passa às vezes ao lado, assim, né? Mas É, para não ter esse choque. Mas tem lugares que tem, sabe? Acho que chegando em Navarrete tem um degrau e junto ao degrau tem tipo assim, um passadiço de concreto mesmo, que você desce ao lado com a bicicleta. Então já tem lugares assim. Mas eu acho que mas eu lembro que assim, eu acho que depende um pouco da região, porque em é, Pamplona eu lembro que tem uma sinalização de bicicleta, de peregrino, que é diferente. Eu lembro porque eu tirei uma foto, na não, verdade, da tem. Ela já sinalização. entendi. Tem a sinalização, sim. Bicicleta, em muitos lugares tem, mas não no caminho. Em lugares assim, o caminho todo você vai encontrar isso. Não. Em alguns lugares, É. nos grandes centros, você já vê isso. E tem, eu acho que alternativas também. Eu lembro que no Sebreiro também tem um trecho Sim, que sim, bem tem uma ali. alternativa Bem para ali. bicicleta, né? A gente parou, Eu né? sei porque eu estava indo errado e aí um bicicleta falou: não, não, você é lá. Você é lá embaixo. Nós paramos até para ver uns 200 metros para baixo ali, uma pedreira só, né? Então, não tinha condições É, não tinha condições de é, bicicleta mesmo. Por isso que a gente foi esses 2 quilômetros pela carreteira, né? Que eles chamam. é. Tem um trecho também chegando em Fonsebadão, que também eu lembro que é uma pedreira louca, uma Isso é, buraqueira. exatamente. É. Tem uns lugares que eu lembro porque eu fotografei. Não, eu tenho todos eles, né? Eu achei tão surreal. Dessas O fotos Ed todas, Carlos de Souza, o essas. Ed Carlos de Souza está te parabenizando também. O de Carlos, de Carlos. Que bom mesmo. Tamo junto aí. Mas você, Eu te cortei, você estava falando. pois é, esses lugares a gente trouxe aí, né? Tem em torno de, foram muitas fotos, mas selecionadas tem em torno de 300, assim, que dá pra gente. Até depois você fica vendo o filme, né? Aquilo é engraçado, né? Mais esses takezinhos também. E aí você volta, assim, quando você está escrevendo, que você diz assim, puxa vida, é mesmo, aqui as pedras, olha teu pé, às vezes fotografa você, a concha no chão, sinalização, daí você junta desse monte de fotos e diz assim, olha aqui, era duro mesmo, puxa, isso no teu relato, aí você vem a viagem na cabeça, né? É porque as dificuldades essas a gente acaba esquecendo, né? Aí na É, hora que você vê a foto, você fala, ixi, isso aqui foi isso mó aqui foi, roubado, ó. isso aqui. Mas aqui, onde a gente pedala, você já sabe que em época de chuva, você vai só pegar perrengue. Então, você faz o caminho do Telégrafo, por exemplo, para ir lá para Cananéia. Aquilo ali ninguém passa. Elas pegam tempo seco, vocês nem acreditam que é o caminho. Diz assim, pô, então, essas coisas fazem parte do caminho de Santiago, né? Com certeza. Mas eu tô curiosa para saber por que que só aos 70 anos você foi parar no Caminho de Santiago sendo um ciclista tão experiente, com Acho que, tanta trilha pelo caminho já. acho que foi 2020, foi o auge da pandemia, né? A gente estava com uma viagem marcada, mas Foi. era para fazer o Uruguai, mas íamos de carro, eu e uns amigos meus.
E daí no caminho, né, foi barrado e tal, e não podia, foi fechando a Argentina, foi fechando os lugares todos, já começou em Santa Catarina fechando, voltamos, Florianópolis, quando nós voltamos, disse assim, olha, já estou servindo vocês, já que vocês perguntaram, eu vou dizer, eu já estou servindo vocês irregularmente. Pelo decreto já. Aí voltamos para casa, que troço foi as pessoas com dificuldade mesmo, né, a pandemia, bem no auge. Aí eu comecei a ler sobre o caminho. Mas com todos os meus amigos que já fizeram várias vezes, parentes e tudo, a pé e de bicicleta, o André, né, o André aqui de Morretes já fez várias vezes esse caminho. Aí comecei a ler para ver aquilo lá, tá bacana. Daí no ano seguinte, fevereiro, dia do meu aniversário, eu disse assim, olha, não tem clima para festa, para nada, né? E eu comentei daí em casa, disse, eu tinha vontade de viajar, mas viajar para Santiago, mas não caminhando, quero ir de bicicleta. Até porque eu não tenho expertise de andar com mochila. Eu faço o caminho, bate e volta aí, ataquezinho, mas levo umas frutas, uma coisinha nas costas, mas eu não tenho esse hábito de pedalar, de caminhar com mochila, né? Então não é o meu forte. Aí eu disse, não, eu concordo com você, acho que tem que ir, meus filhos, todo mundo apoiou, disse, então eu vou. Daí eu vou fazer esse caminho. Mas assim, eu não tive assim nada maior que me dissesse, não, o pessoal tem muito disso, né? A gente ouve isso, alguma coisa que diz assim, um chamado, né? A gente ouve muito isso das pessoas. Eu não tive exatamente, mas eu tive assim uma vontade muito forte de ir lá, fazer o caminho, ao chegar na catedral, agradecer pelo fato de eu estar lá e pelo fato de poder ver que as pessoas estão me acompanhando, estão todos bem, as pessoas, meus amigos, todos É. bem. Então eu fui lá mais para agradecer. Não tinha nada assim para o propósito de pedir, sabe? Então, isso deu certo. Que legal, que legal. O Pedal Trip fez uma pergunta interessante aqui. Léo, você acredita que a experiência, do ponto de vista turístico, é diferente por estar de bike? É, é diferente, sim. É diferente porque começa, começa pelos albergues, né? O turista, ele, ele faz o trecho, eu como turista faço, mas eu não exploro tanto quanto de bicicleta. Bicicleta eu paro, eu desço, nós entramos em uma igreja, tinha várias bíblias em vários idiomas, e bicicleta se para, olha. E como turista, você às vezes passa por cima de muita coisa, porque é muito rápido, você pega um pacote, vai, né? A outra coisa é que o turista para o albergue ele não se encaixa. Você chega, você fez, É. né? É verdade? Você chega lá, poxa, consegui chegar mais cedo, consegui chegar 4h30 no albergue. Aí o que você faz? Você vai tomar seu banho, vai fazer suas coisas, tal, espera para o jantar, lê alguma coisa, faz seu relato do dia, né? E vê, faz o seu dia a dia, enfim, acabou o dia, 10 horas da noite, Lava apagou a luz. roupa. Lava a tua roupa, vai para a máquina e tal, né? E daí, 10 horas apagou a luz. Você turista, eu não sei se é bem nesse sentido que está perguntando. Você turista, você já chegou de carro ou de outro meio, você vai para a cidade, vai tomar teu chopp, você vai, meia-noite, já jantou por lá, meia-noite você quer voltar. Essa pessoa não se encaixa no albergue, ela se encaixa no hotel, é turista. Então, essa diferença É. do peregrino, do bicigrino e o turista, eu comento isso lá no começo das minhas anotações que eu notei de cara. Né? E os albergues não estão preparados para esse tipo de turismo. Estão preparados para peregrino mesmo. Você fez lá, E deve ter lembrado isso, né? sim, Então, sim, com se é certeza. nesta linha que ele está perguntando, eu acho que tem uma visão diferente, o ciclista, o bicigrino, de um turista normal. Aliás, as duas coisas andam juntas, né, no caminho. Porém,
com formas diferentes, né? As pessoas fazem, muitos amigos, já estive em tal lugar que você esteve lá, que eu vi na foto, mas eu fui de carro com meu marido, fui de carro com a minha esposa e tal. Aí, assim, você já esteve lá, né, claro. E Sim, não teve o caminho que você fez para chegar lá, que é o legal, né? O exatamente. legal é o caminho. Exatamente. Porque tem tanta coisa para você refletir, para você olhar, para você, né? Essa, essa Sim. conexão, você fazer o teu lanche no meio do girassol, olhando aquela. É uma coisa que você não vai fazer normalmente com o turista, né? Caminhando, né? Não, não. É Quando isso. você fez o caminho, as parreiras já estavam cheias de uva. Cheias, todas, eu fotografei um monte delas, assim, coisas mais lindas. É uma Nossa! delícia. É Pega lá muito Irache, surreal, né? né? Irá, nossa senhora, muito bom. A É região muito toda. E bonito. bom Aí vinho, e você bons para, dá vinhos uma à noite, né? roubadinha assim, né? E bons vinhos à noite, né? Nossa senhora. Muito bom, Só vinho muito nacional. bom. Bem, só Exatamente. vinho nacional. Olha só, a Oyama tá falando, Léo, você tinha horário limite para parar de pedalar? Não, eu tinha a etapa do dia, Era conforme a sua vontade. conforme a minha vontade. Eu tinha, mais ou menos, eu tinha me programado para isso. Mas eu esperava fazer em 15 dias, né? Não em 14. Mas a minha meta era chegar em tal lugar. Aí eu não ia dormir, tudo. Uhum, Mas eu não tinha horário para chegar, não. Por isso que, por exemplo, legal. em Burgos, eu cheguei no horário limite lá, porque peguei uma chuva enorme. Eles estavam me esperando, eu cheguei lá, guardei as bicicletas, até eu acho que foi, você perguntou, mas eu não lembro como é que foi esse negócio com os bicigrinos no albergue, né? Nossa Senhora, quando eu cheguei lá, em Logronho também, quando eu cheguei com a bike, eles já foram lá ver, mas, nossa, você está com uma gravel? Nossa, nós pedalamos também. As pessoas, os colaboradores do albergue. E em Burgos, a mesma coisa. Cheguei lá, já tinha gente com as bicicletas instaladas, já tava, demos risada, brincamos, daí já fui lavar roupa, tal, daí fui fazer as coisas. Olha, foi assim o tempo todo. Isso é muito comum, porque isso vem aumentando os bicigrinos, sabe? Isso é uma Sim, classe que tende a aumentar muito. sim. Eu peguei alguns dias de chuvas no caminho e, meu, me dá pena de ver como os bicigrinos chegavam no albergue com lama até dentro É, da orelha, assim, lama da cabeça aos pés, porque as mountain bikes porque não o têm peregrino ainda paralama, né? usa uma capinha. É, É, exatamente. E aí o peregrino tem uma capa, tal, vai de boa, você chega lá razoavelmente seco, né? Mas o bicicleta não sim, tem sim. pra onde correr, né? Não, não. Ou você É, enfrenta a lama e a chuva, ou você não faz, porque o não mata ou tem morre. alternativa. O mata ou morre. Sai correndo pro mato ou sai Exatamente, correndo pro morro, né? exatamente. Mas O Pedro as, tá falando assim, o Le... pode falar, pode falar. a bicicleta com paralama, mesmo mountain bike, ela já ajuda bastante, sabe? E a gente notou assim, eu estava com o Pedro, acho que veio um pessoal não me lembro se é a Normandia, eles estavam 82 anos. Eles estavam há 3 meses fora de casa, fizeram toda a Costa Azul, subiram, tal, e com a bicicleta eles pedalam, inclusive, sem sapatilha, só com umas tênis mesmo, né? E super carregado, e de uma boa 3 meses. E com as bicicletas deles, eles têm sempre o paralama. Ou a pergunta do Pedro, não. Eu. Não, o Pedro só comentou que você pedala muito, que foi uma excelente companhia e inspiração. Ah, Essa a gente se deu história. super bem, né? Deu super bem nisso mesmo. Nós dois fomos bem juntos ali. Estava comentando desse casal da Normandia. Eu e meu marido, a gente fez uma viagem de carro pela América do Sul. E aí, em Torres del Paine, a gente deu carona para um casal que estava mais ou menos assim, 86 e um tinha 86, o outro 82, uma coisa assim. E eles eram holandeses. Eles saíram da Holanda, despacharam a bike para a Argentina e estavam fazendo toda a Patagônia de bike. Nossa Em Senhora. Torres del Paine, naquele período, estava tendo vento de 100 quilômetros por hora. E Meu eles Deus. estavam de bike.
tava uma ventania horrorosa e eles estavam, tipo, de boa, felizão da vida. A gente acabou dando carona para eles porque eles iam fazer uma trilha a pé, ia de um lugar para o outro, eles pediram carona, a gente deu, e aí foi muito legal que conhecemos essa história, super inspiradora. Eu li alguma Porque coisa eu acho que tem uma questão cultural muito grande muito também, forte né? para Os eles, sim, o europeus som. viajam muito de Muito, bicicleta. muito mesmo. Até a gente falou assim, ó, uma das coisas que a gente não dava muita atenção para albergue, e eu voltei de lá com um conceito diferente, sabe? Assim, olha, nós precisamos entender mais isso, conviver mais isso, porque os europeus já fazem isso há muitos anos, né? Então, tiram de Ah, letra, né? Tiram de letra, assim, é muito bom. ô, Léo, e você está escrevendo um e-book, né? Me É, conta sobre isso. até o Pedro me autorizou, tem muitas fotos que a gente fez assim, a gente já estava junto, né? Tem foto do Pedro, até ele me autorizou e eu cito o nome dele, comento o nome dele. Esse relato, como eu estava fazendo, ele ficou muito grande, assim, sabe? Ficou muito grande. Daí um amigo meu, Alan, até agora eu conversei com ele, e esse material está numa área está num processo de revisão final. Duas pessoas que leram, disse assim, uma delas até respondeu para mim, Léo, eu cansei das subidas. Ali foi até o final do relato, né, quando a gente chegou lá em Porto, né? E a outra falou assim, Léo, além de ler, eu fui pesquisar o que você escreveu, o que era o Santiago, como era a lenda de Santiago, essas coisas. Aí disse assim, puxa, duas pessoas que não tinham nada a ver, mas tinham muito próximas de mim, foram ler e tá bom. Daí eu passei ele para revisão e o Alan agora vai fazer a diagramação, a formatação, para dar um fecho nele como um e-book para ficar um link disponível para quem quiser, com as fotos disponíveis, né? Com os takezinhos das pessoas que nós agradecemos, né? Ali perto do Hospital de Órbita, a gente encontrou uma pessoa que gostava do Brasil, das músicas, cantou conosco, eu e o Pedro junto. Então, esses são pequenos pedacinhos assim da gravação para a gente deixar para as pessoas ter isso, porque se você não compartilhar a felicidade, acho que você é completa se você consegue dar essa continuidade para outras pessoas fazerem até melhor do que você fez, né? Eu acho que esse é o ciclo da pesquisa científica, exatamente nessa linha, né? Você fecha tanto a tua pesquisa que você acaba escrevendo uma coisinha, daí a pessoa dali junta faz um salto maior, faz uma descoberta melhor, e acho que é para isso que a gente está aqui na Terra, para contribuir, né? Ai, adorei essa ideia. Adorei a ideia de que a alegria tem que ser compartilhada, isso mesmo. Eu E eu tenho. acho muito pertinente porque, como você comentou no começo, não tem muita literatura sobre o caminho de bicicleta, né? Não, não tem mesmo. Sobre experiência peregrina tem infinitos livros de relatos e tudo. Mas de bicicleta não tem muito Não mesmo. tem. Eu acho que está faltando. E eu acho que você não tem que ter vergonha de E dizer que, quando vai ficar pronto? eu acredito que agora, até o mês de março, está pronto. Porque essa semana Ah, legal. já estão fazendo a revisão final, né? Eu acho que vai até o carnaval. Depois do carnaval já passa para o Alan e ele vai dar um fecho nisso. Né? E até o Alan foi Muito bom. uma pessoa bem interessante. Eu tenho um portal chamado Nosso Litoral do Paraná, que é um trabalho voluntário, por todos esses lugares que a gente passa, a gente publica e tal. E as fotos hoje, as imagens hoje, estão muito ligadas ao que eles fornecem para nós. E aí, por questões de viagem, por questões de foco, isso está ficando meio de lado, porque as pessoas já não viajavam mais, ficou um tempo fora. Para você usar as imagens, já tem que pedir licença. Às vezes o camarada é, disponibilizou aquela foto para você, mas ela tinha uma namorada, depois já não tem mais aquela namorada, já quer que se tire, quer que mude, né? E você tem que respeitar isso também. Aí eu disse assim, sabe de uma coisa? Vamos seguir na linha do Bicigrino, que é uma linha que eu estou mais pé no chão, conseguindo fazer mais sozinha e não dependo tanto dos outros. Daí saímos para a linha do e-book aí para dar um tchauzinho pro portal Nosso Litoral do Paraná. Ah, legal, bacana. Bom, Léo, quando você tiver tudo pronto, você me avisa para eu avisar todo mundo, Ah, com para eu certeza. divulgar aqui. Tá Com, pronto. com certeza, sim. Será um maior prazer, assim.
e ouvir os comentários, inclusive, isso nos engrandece, sabe? Nos torna maior, porque o, o mar só é grande porque ele se submeteu a ficar abaixo dos rios, né? Então, a gente tem que entender bem isso na vida, né? É isso aí, é isso aí. Eu adorei conversar com você, Léo. E a gente já está aqui há mais de uma hora e Nossa eu Senhora, ficaria mais. que bom. Você viu como o tempo passa rapidinho? Nossa, nem eu sonhava que fosse tão rápido assim, não. Espero que tenha contribuindo com esse time do Santiago, Caminho de Santiago Info, né? Que é uma pessoa que está sempre acompanhando as lives. A anterior eu já assisti também. E é um time que gosta disso, né? Então a gente tem que agradecer mesmo a É, paciência e a boa vontade deles conversarem sobre isso. Estamos à disposição, né? muitíssimo obrigado. O pessoal está te elogiando aqui, está agradecendo. E, e foi um enorme prazer. A live vai ficar gravada, como Ótimo. sempre. E vou te marcar aqui na live. Então, quem quiser depois conversar com você, te tirar alguma dúvida, Sim, seu Instagram vai ficar aqui marcado. sim, eu estou à Pronto, já disposição. intimei você a tirar dúvidas de todo mundo. Tá ótimo. O que eu puder contribuir, estou à disposição, tá bom? Tá bom, querido. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Denise. Um Tchau, abraço, uma boa noite para pessoal. Boa vocês todos. Boa noite. noite. Até a semana que vem. Até a Tchau, semana que vem. tchau. Tchau, tchau. Até a semana. Até a Tchau. semana. Tchau.